Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar numa coisa que, olha, à primeira vista parece só um detalhe geográfico, mas que tem muita história por trás. É verdade. Já parou para pensar que existem 3 cidades diferentes na Bíblia com o mesmo nome? Aroer? Fica aquela dúvida, né? Como é que a gente diferencia qual é a história de cada uma? Pois é, não é tão simples, né? Causa uma certa confusão às vezes. Exato. Então, o nosso papo hoje é justamente sobre isso. Vamos explorar essas 3 Aroés. A gente se baseou num artigo que juntou as informações sobre elas. Um bom ponto de partida. E a ideia é essa, identificar onde ficava cada uma, qual a importância delas, em que momento da história de Israel elas aparecem, sabe? Desde a conquista de Canaã, passando pelos juízes, a monarquia, enfim. Ok, vamos lá desmembrar isso. Vamos nessa. Vamos começar pela Aroer, que talvez seja a mais conhecida, né? Aquela que ficava ali pertinho do rio Arnon. Sim, essa é bem famosa. Ela ficava a leste do Jordão, na margem norte do rio Arnon, que hoje é o Wadi Mudib, né? Aquele cânion super bonito lá na Jordânia. Exato, um lugar impressionante mesmo. E essa Aroer marcava a fronteira sul do território da tribo de Ruben. E olha que interessante, a origem dela já mostra como era estratégica. Tem fontes, tipo a Estela de Mesa. Ah, Pedra Moabita. Super importante, né? Exatamente. Essa inscrição de um rei moabita, o Mesa, sugere que foram eles, os moabitas, que fundaram a cidade lá por 1650 a.C., mais ou menos. Nossa, bem antigo. Muito. E o fascinante é a função dupla do lugar, militar e econômica. De um lado, protegia o território deles ao sul do Arnon, do outro tinha água fácil, né? Para o pessoal, para irrigar, e ficava colada na Estrada do Rei. A Estrada do Rei, tipo uma supervia da antiguidade ali na região, né? Essencial para o comércio, para os exércitos. Perfeito. Quem controlava pontos perto dela, controlava um fluxo gigante de gente e mercadoria. Por isso Aroer era tão cobiçada, sabe? Imagino. E claro que não ficou só com os moabitas, né? Não mesmo. Lá por 1550 a.C., mais ou menos, vieram os amorreus, um povo bem poderoso que dominava aquela área antes dos israelitas chegarem. Certo. Eles conquistaram a região de Gileade, que ia lá do Mar da Galileia até o Arnon, e pegaram Aroer. Fortificaram a cidade, transformaram num ponto de defesa chave, e aí, claro, a briga com os moabitas só aumentou. E essa tensão toda foi o cenário para a chegada de Israel, então. Como foi essa conquista israelita? Então, isso foi mais tarde, por volta de 1450 a.C., naquela longa jornada de Israel para Canaã, com Moisés liderando. O livro de Números, lá no capítulo 21, conta essa história. Ah, sim. Israel pediu para passar em paz pelo território de Seom, que era o rei amorreu de Hesbom e que controlava Aroé. Mas o Seom não só negou, como atacou Israel. E ali deu batalha. Deu batalha. Israel venceu, conquistou as terras de Sion, incluindo Hesbom e Aroé. Logo depois continuaram para o norte e ainda derrotaram Og, o rei de Bazã. Aí sim consolidaram o controle de uma área enorme a leste do Jordão. Um momento chave ali para a formação do território israelita na Transjordânia. E avançando um pouco no tempo, como fica Aroer no período dos juízes? Aquela época mais bagunçada, né? O texto bíblico não dá muitos detalhes contínuos sobre Aroé nesse período, não. Mas pelo contexto da região, que era de conflito direto com os vizinhos, tipo os amonitas... Outro povo que vivia ali a leste batia de frente com Israel, né? Exato. Então, a gente imagina que a cidade deve ter trocado de mãos algumas vezes. Ela volta a aparecer com destaque na história do juiz Jefté. Isso lá por 1100 a.C. Jefté. Isso. Ele liderou os israelitas contra os amonitas e, segundo Juízes 11, versículo 33, ele reconquistou 20 cidades, desde Aroer até chegar a Minite e até a Abel-Queramim. Opa, mas peraí. Agora vem aquela questão. Como a gente está falando de várias Aroers, essa do Jefté é certeza que é a do rio Arnon? Ou poderia ser outra? Excelente ponto. E sim, isso gera um debate, viu? Porque, como a gente vai ver, tem outra Aroer ligada à tribo de Gade, também ali na Transjordânia. Ah, então. Alguns estudiosos até sugerem que essa Aroer de Jefté poderia ser a de Gade,
Mas olha, a maioria defende que é mesmo a do rio Arnon. E por quê? Basicamente, pela geografia da campanha militar que Juízes 11 descreve. O foco do conflito era com os amonitas, mais ao sul. Então, a localização estratégica da Aroer do Arnon, ali na fronteira sul de Ruben, parece fazer mais sentido no contexto dessa guerra do que Aroer de Gade, que ficava mais para o norte. Entendi. O mapa da guerra aponta mais para Aroer do Arnon. Faz sentido. E aí, a gente chega na monarquia, primeiro unida, depois os reinos divididos, Israel e Judá. O que acontece com essa Aroer? Aqui a coisa fica interessante de verdade, né? Fica assim e a história continua agitada. Durante o reinado de Jeú, que foi rei de Israel, o Reino do Norte, lá por 840 a.C., essa região toda a leste do Jordão, incluindo Aroer do Arnon, foi perdida. Perdida para quem? Para Hazael, o rei da Síria, de Aram-Damasco. Ele era muito poderoso na época e expandiu o domínio dele sobre Gileade. Poxa, uma perda grande para Israel. E a Bíblia explica por que isso aconteceu? Explica, sim. Mas é uma explicação, digamos, teológica. Se a gente olha o quadro geral da Bíblia, né? O segundo livro de Reis, capítulo 10, versículos 32 e 33, coloca essa perda como resultado direto das ações de Israel. Como assim? O texto diz que, por causa da apostasia constante do Reino do Norte, eles estavam adorando outros deuses, Baal, Astarote, se afastando da aliança com o Senhor, Deus começou a diminuir Israel. E aí especifica, Hazael conquistou toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon. Ah, então a derrota militar é vista como um castigo divino pela infidelidade religiosa? Exatamente. A narrativa bíblica faz muito essa conexão, né, de causa e consequência entre a fé e os eventos históricos, políticos, militares. Entendi. E essa perda para a Síria foi o começo do fim para essa Aroer? Olha, parece que foi um golpe duro, sim. Um ponto de virada. O profeta Isaías, que viveu depois, lá pelo século 8 a.C., no capítulo 17 do livro dele, tem uma profecia sobre a queda de Damasco, a capital da Síria. Sim. Mas ele também menciona o destino de outras cidades da região. E no versículo 2 ele diz assim: as cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém os espante. Nossa, uma imagem forte de abandono, de desolação total. Isso aconteceu mesmo? Historicamente, sim. A região passou por outros domínios depois dos sírios, assírios, babilônios, persas, mas a importância de Aroer do Arnon foi diminuindo. As deportações que esses impérios fizeram acabaram com a população local, e com o tempo a cidade foi sendo esquecida, virando ruína. E aí tem aquele detalhe interessante do nome que você falou. O nome Aroer ter a ver com ruínas. A gente já chega lá. Isso. Mas antes, sobre a localização hoje. Certo. E hoje dá para saber onde era essa cidade? A gente consegue encontrar o lugar? Conseguimos, sim. A identificação mais provável para Aroer do Arnon é um povoadozinho atual na Jordânia chamado Arair. Arair. Isso. Fica lá na margem norte do Wadi Mujib, uns 20 e poucos quilômetros a leste do Mar Morto. É uma região linda, aliás, o cânion do Wadi Mujib é uma reserva natural bem visitada. Mas claro, por ser uma área de fronteira histórica perto de Israel, também é uma região que viveu e vive tensões geopolíticas, né? Fascinante como esses lugares antigos ainda ecoam no presente. Bom, agora vamos mudar um pouco o foco, mas sem sair da Transjordânia, daquela região a leste do Jordão. Vamos para a segunda Aroer, a que ficava no território da tribo de Gade. Isso, os Gaditas. Outra tribo que decidiu ficar a leste do Jordão. Exato. E essa Aroer, qual a história dela? Então, essa segunda Aroer, segundo o livro de Números, capítulo 32, versículos 34 a 36, foi construída ou, pelo menos, fortificada pelos próprios Gaditas. Eles fizeram isso junto com outras cidades ali, como Dibon, Atarote. E por que construir essas cidades fortificadas? Era só para morar? Não só.
Era um ato estratégico super importante para eles. Primeiro, para marcar o território deles ali na Transjordânia, né? E principalmente para proteger os rebanhos. A economia deles era muito baseada nisso, e a área era perigosa, cheia de ataques. Era essencial ter esses pontos seguros. Entendi. Um ponto de apoio vital para a tribo de Gade se estabelecer ali. E essa Aroer de Gade aparece em outros momentos importantes da Bíblia? Aparece sim. Tem uma menção bem conhecida no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 5. Que passagem é essa? O polêmica. Joabe, o general dele, começa a contagem justamente na Transjordânia. E o texto diz que eles acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade. Ah, então na época de Davi, lá pelo ano 1000 a.C., essa Aroer de Gade era um lugar conhecido, um ponto de referência ali no território da tribo? Exatamente, mostra que a cidade existia e era relevante naquele período. E aquela confusão com Jefté que a gente falou antes? Essa Aroer de Gade não poderia ser a que ele reconquistou? Como a gente comentou, né? Alguns até levantam essa possibilidade, mas é a visão minoritária. A maioria dos argumentos pensando na rota da campanha contra os amonitas ainda aponta para Aroer do Arnon como a cidade de Juízes 11. Aroer de Gade fica mais ao norte, meio fora do foco daquela guerra específica. Ok, esclarecido. E depois do rei Davi? O que aconteceu com essa Aroer de Gade? Ela continua aparecendo nos textos? Olha, que curioso, né? Parece que não. Depois dessa menção no censo de Davi, as referências a essa Aroer somem da Bíblia. O destino dela é meio incerto, o que já diz alguma coisa. E qual a hipótese mais provável? A mais provável é que ela teve o mesmo fim de muitas outras cidades menores ali da Transjordânia. As invasões dos assírios no século 8 a.C. e depois dos babilônios no século 6 a.C. foram devastadoras. Levaram muita gente embora, né? Os exílios. Exato. Deportaram boa parte da população israelita dali, desorganizaram tudo. Sem gente, sem apoio de um poder central. Talvez as rotas comerciais mudaram, as prioridades de defesa também. Aí a Aroer de Gade provavelmente foi entrando em declínio, foi abandonada aos poucos e sumiu do mapa e da memória. Uma história de fundação e esquecimento. Bem, agora vamos atravessar o Rio Jordão, vamos para o lado oeste, para a terra de Canaã mesmo, para encontrar a nossa terceira Aroer. Essa ficava num lugar bem diferente, né? Lá no sul de Judá. Corretíssimo. Essa terceira Aroer estava dentro de Canaã, na parte sul do território da tribo de Judá. Ficava uns 20 quilômetros ao sul de Berseba, que era uma cidade bem importante. E ela aparece como... O livro de Josué, capítulo 13, versículo 16, menciona ela como um dos marcos de limite do território das tribos. Certo. E qual a importância histórica dessa Aroer do Sul? Teve algum papel mais relevante? Teve sim. Ela entra numa história muito legal da vida de Davi, isso antes dele ser rei. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 28. O que aconteceu lá? Foi logo depois que Davi e seus homens derrotaram os amalequitas. Os amalequitas tinham saqueado Ziklag, a cidade onde Davi estava morando como fugitivo do rei Saul, né? Lembro dessa história. Então, Davi recuperou tudo que foi roubado e ainda pegou mais coisas dos amalequitas. E aí ele fez uma jogada política, olha só, muito esperta. Ele pegou parte desses despojos e mandou de presente para os anciãos e líderes de várias cidades de Judá, cidades que apoiavam ele ou que ele queria trazer para o lado dele. E Aroer está na lista. Recebeu presentes de Davi. Ah, então não foi só um obrigado pelo apoio, foi mais estratégico. Com certeza. Ali a gente vê a habilidade política do Davi. Mesmo sendo um fora da lei na época, perseguido por Saul, ele já estava, costurando a base de apoio dele em Judá, distribuindo presentes, favores, construindo a lealdade que ia ser fundamental para ele ser aclamado rei depois. Mandar presente para Aroer era parte disso, uma estratégia calculada para ganhar aliados e firmar a influência dele no coração do futuro reino. É um detalhezinho que mostra muito sobre como ele chegou ao poder. Que interessante. Uma jogada de mestre ali nos bastidores. E a ligação dessa Aroer com Davi vai além disso, né? Vai, sim. Tem outra conexão bacana.
O primeiro livro de Crônicas, lá no capítulo 11, versículo 44, quando lista os valentes de Davi, aqueles guerreiros de elite dele. Sim, os guerreiros famosos. Menciona que 2 desses guerreiros eram de Aroer, eram naturais de lá. Isso reforça que a cidade não era só um ponto no mapa, mas um lugar com gente importante ligada ao círculo próximo de Davi. Faz todo sentido. E a arqueologia? Encontrou essa Aroer de Judá? Encontrou. Essa Aroer do Sul é bem identificada pelos arqueólogos, sim. As ruínas dela ficam num lugar chamado Tel Aroer. Tel Aroer. O que é um tel? Tel é aquele tipo de colina artificial, sabe? Que se forma com camadas e camadas de ocupação humana ao longo de séculos. Muito comum lá no Oriente Médio. E esse Tel Aroer fica no Vale de Berseba, no sul de Israel hoje. As escavações lá, desde os anos 70, encontraram muralhas, casas, muita cerâmica, artefatos. E o que isso nos diz? Ajuda a datar a ocupação da cidade nos períodos bíblicos, principalmente na Idade do Ferro, que é a época da monarquia de Israel e Judá. E tem os achados lá que até sugerem contato ou presença de edomitas, que eram os vizinhos ao sul de Judá. Isso deixa a história da região ainda mais complexa e interessante. É incrível como a arqueologia vai desenterrando essas histórias, né? Colocando detalhes concretos nas narrativas antigas. E falando em identidade, você tinha comentado antes que o nome Aroer podia ter um significado especial. Pode falar mais sobre isso agora? Claro, agora que a gente já viu as 3 cidades, vale a pena olhar para o nome. Aroer em hebraico é Aroer. Vem de uma raiz que significa algo como estar nu, despojado, destituído. Nossa! Por isso, geralmente traduzem como ruínas, lugar desolado. Alguns sugerem até tamargueira, que é um tipo de arbusto de lugar seco, também ligado a essa ideia de desolação. E o fascinante é como esse significado parece bater quase como uma profecia com o destino de pelo menos 2 dessas cidades, né? Principalmente a primeira, a do Arnon, que a gente falou bastante. Exatamente, a Aroer do Arnon, com toda aquela história de conquista, perda para a Síria, a profecia de Isaías falando do abandono e o declínio dela até virar ruínas, que é o Aer hoje, parece que ela viveu o significado do próprio nome. E a Aroer de Gade também, né? Acabou abandonada, esquecida, virou ruína que nem foi descoberta ainda. E a de Judá. A de Judá, embora também tenha sido abandonada depois, teve uma conexão mais positiva e duradoura na história bíblica, principalmente por causa de Davi. E hoje é um sítio arqueológico que a gente estuda. Mas o nome Ruínas realmente parece carregar um peso histórico ali. É uma camada a mais de sentido que a etimologia traz pra gente. Muito interessante isso. Então vamos recapitular rapidinho o que a gente viu? Não existe só uma, mas 3 Aroeres diferentes no Antigo Testamento. Isso. A primeira, lá perto do rio Arnon, na fronteira de Ruben, teve uma história longa, cheia de altos e baixos, fundada pelos Moabitas, conquistada pelos amorreus, depois por Israel, palco de guerras de Jefté, perdida para a Síria, citada na profecia de Isaías sobre abandono, uma história que, como você disse, parece até espelhar o significado de ruínas do nome dela. Exato. A segunda, construída pela tribo de Gade, também a leste do Jordão. Foi um ponto de apoio importante para a tribo, apareceu no censo de Davi, mas depois sumiu dos registros. Provavelmente foi abandonada por causa dos exílios. Provavelmente. E a terceira, no sul de Judá, dentro de Canaã, conectada a Davi de forma estratégica antes e durante o reinado dele, e hoje identificada pela arqueologia lá em Tel Aroer. Cada uma delas coloca a gente num ponto diferente do mapa e num momento diferente e crucial da história bíblica. Pensando em tudo isso, qual seria a grande lição ou a perspectiva que a gente tira? Olha, eu acho que o principal é perceber como investigar essas cidades, que parecem só nomes perdidos no mapa antigo, na verdade nos conecta direto com eventos e pessoas super importantes do Antigo Testamento. A gente viu Moisés e a conquista, o juiz Jefté, o rei Davi subindo ao poder, o rei Jeú e as crises do reino dividido, o profeta Isaías. É verdade, muitos personagens centrais. Fica muito clara a interação o tempo todo, né? Entre a geografia, rios, estradas, fronteiras, a história, militar, conquistas, defesas, perdas, a política, alianças, estratégias de reis,
relações com outros povos e a própria narrativa religiosa, profética, que tenta dar um sentido para tudo isso. E até a etimologia do nome, Aroer, como a gente viu, adiciona essa camada poética, talvez meio sombria, que reflete como a vida era difícil, transitória, muitas vezes violenta naquela região e naquela época. No fim das contas, desvendar as Aroers é como desvendar um pedacinho da complexidade do mundo bíblico. Isso realmente dá o que pensar. Se um nome como Aroer, que significa ruínas, parece carregar tanto peso histórico, talvez até profético, para algumas dessas cidades, e se a geografia estar perto de um rio vital como o Arnon, de uma rota-chave como a Estrada do Rei, ou numa fronteira política no sul de Judá, foi tão decisiva para o destino delas? Fica a pergunta, né? Qual pergunta? Quantas outras camadas de significado, quantas outras histórias de glória e de queda podem estar escondidas em nomes de lugares bíblicos que hoje a gente acha comuns, sem muita importância? Ou, pensando mais para o presente, como é que a descoberta e interpretação contínua de lugares como Tel Aroer, pela arqueologia, não só trazem luz, mas às vezes também complicam, desafiam o nosso entendimento dessas narrativas tão antigas? Fica aí a reflexão para a gente continuar explorando.